porque a tua palavra promete que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Se você crê, então adora. Se Ele está aqui e você crê, adore-o. Adore. Eu sempre baterei nessa tecla de que nós viemos aqui não para assistir, não para ser um telespectador, não para ver a performance. Nós viemos para adorar, nós viemos para unir as nossas vozes em adoração. A palavra do Senhor diz que quando o rei Salomão foi consagrado rei de Israel, houve uma festa tão grande que dava para se ouvir a longa distância e parecia que a terra ia se fender ao meio. Irmãos, foi muita festa. Foi muita festa. O povo de Israel é um povo festeiro. E nós, como povo do Senhor, também somos um povo de festa, um povo de alegria. Pastor, mas e nos dias difíceis? Nos dias difíceis era para se alegrar também. Porque quando nós nos alegramos, nós não estamos olhando para a circunstância que está na nossa frente, nós estamos olhando para aquilo que Deus nos prometeu no final. Esse é aquele filme que a gente não gosta de ouvir o que vai acontecer nos filmes, porque a gente quer ver o processo. Mas no reino de Deus, irmãos, o spoiler está dado. O diabo vai ser lançado no inferno, Jesus Cristo vai reinar eternamente e nós estaremos com Ele. Então o spoiler está aí, nós já sabemos o final. Por que nos preocupar tanto com o processo, se Deus já deu a promessa? Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a, junto comigo, estudarmos um pouquinho da palavra do Senhor esta noite. Pega a sua Bíblia comigo. Quero falar sobre um assunto que essa semana inteira, um pouquinho na semana passada, mas essa semana inteira em especial falou comigo a respeito do alimento para a nossa alma. O título da mensagem de hoje é um alimento para a nossa alma. Poderia ser também Jesus, o pão da vida. Poderia ser também como eu ando me alimentando, né? Mas na hora de escolher um título, fica até difícil. Mas esse é o caminho. Como que eu tenho me alimentado? O que está me alimentando? Como eu estou nutrindo a minha fé diante do Senhor? O texto de hoje se encontra em João capítulo 6, versículo 48 em diante. João 6, do 48 em diante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. João 6, 48, diz assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Vou repetir essa parte, que é a mais importante. Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, e assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Portanto, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, em nome de Jesus. Pai, nós lemos a Tua mensagem, a Tua palavra, e eu peço ao Senhor que de uma forma particular e pessoal, toque em cada coração esta noite exatamente aquilo que o Senhor desejar. Deus querido, se houver um coração endurecido aqui esta noite, Teu Espírito Santo tem poder, ó Deus querido, para nos despedaçar, se for da Tua vontade. Mas eu peço que o Senhor toque de forma, ó Deus querido, a esses corações se abrirem ao Senhor e à Tua palavra. Que não seja eu, mas seja o Senhor transmitindo a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar.
Deus é bom o tempo todo. Quero agradecer a presença dos irmãos que estão nos visitando essa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Queridos, essa semana essa palavra mexeu comigo porque eu fiquei meio envolvido, vamos dizer assim, com algumas coisas nas redes sociais, né? Envolvendo política. E eu percebi durante essa semana, quando você se alimenta demais de um assunto, parece que se alguém encosta em você, aquele assunto brota para fora, né? Se alguém esbarra em você, aquilo que transparece. Eu gosto de imaginar que nós somos como esponjas, né? Para quem já lavou, alguém já lavou louça aqui alguma vez? Perguntando, que tem uns adolhos assim, a gente aproveita as indiretas, né? Quando você pega aquela esponja lá dentro da pia, que está entupida de água, você pega aquela esponja e põe ela em cima da pia, não importa onde você encoste, ela solta alguma coisa, né? O que está naquela água ali, seja sujo, seja limpo, você encostou naquela esponja, é aquilo que ela solta. E é sobre isso que eu quero falar. Nós vamos liberar, quando nos encostarem, quando tocarem na nossa vida, exatamente aquilo de que você se encheu. Pode ser que essa semana eu tenha me enchido de alguma coisa envolvendo política, mas acontece que começou a nova semana, já não era assim mais, já era uma outra coisa. Porque naquele momento, exatamente naquele período em que eu me alimentava de tal coisa, aquilo ali se tornou momentaneamente a minha essência. E sobre isso que eu quero falar, sobre a nossa essência sendo alterada geneticamente, quimicamente no nosso corpo, por Jesus Cristo. Jesus diz o seguinte: o meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, mas aquele que come e bebe, esse viverá comigo eternamente. Porque se alimentar de Jesus, queridos, é literalmente se alimentar de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus ensinou e de tudo que Jesus propõe para você diariamente. E nisso eu quero entrar com versículos bíblicos mais a fundo nesse assunto, porque aqui é só a cobertura desse bolo. Tem um louvor do PG, né, antigo vocalista da Oficina G3, que o nome desse louvor é Meu Universo. Eu acredito que alguns dos irmãos conheçam. Ele diz, na verdade é um pedido, né, que sejas meu universo, que seja cada palavra dos meus pensamentos, que seja o bom dia no abrir da minha janela, que sejas tudo o que sinto e o que penso. PG, com essa música, ele estava trazendo esse sentido de adoração, aonde Jesus está em todos os lugares da minha vida, preenchendo cada etapa, e nada do que eu faço, né, está descorrelacionado de Jesus. O Douglas Gonçalves, do Dizascope, na verdade ele já deu esse nome, e a explicação é baseada em cima disso, como se fôssemos, como não, nós somos cópias de Jesus. Na verdade, a palavra cristão significa pequenos cristos. Então, como cópias de Jesus, eu lembro de uma mensagem que eu vi pessoalmente, ele falando: se alguém encostar em você, te bater no trânsito, te provocar de alguma forma, a única coisa que deve sair da sua vida é Jesus. Bateram em você, sai Jesus. Xingaram você, sai Jesus. Mexeram no âmago da sua alma, sai Jesus. E como bons servos do Senhor, não pode sair outra coisa da nossa vida a não ser Jesus. Pastor, mas então como que eu vou explicar se da minha vida, quando alguém me toca, mexe, quando alguém fofoca perto de mim, quando alguém xinga perto de mim, quando há palavras torpes na boca de alguém perto de mim, eu não consigo me segurar, eu acabo fazendo a mesma coisa? Eu sinto te dizer, mas você vai sair daqui desta noite sabendo que você não está tão cheio de Jesus assim como você achava que estava. Porque é impossível estar cheio de Jesus e outras coisas brotarem de mim. Ele mesmo ensinou, da mesma fonte pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo? Não pode. Se eu, conversando com os irmãos aqui, for numa fonte de água já analisada, né? E nós pegarmos essa água totalmente purificada, pH equilibradíssimo, e colocarmos numa garrafa PET de 2 litros de Coca-Cola, mas numa garrafa PET 2 litros, lavadinha, limpinha, e eu encher aquela garrafa de água potável, completamente equilibrada, mas eu for numa privada e pegar com conta-gotas um pouquinho daquela água suja e pingar só uma gota naquela garrafa PET, não vai mudar o cheiro, não vai mudar a cor, não vai mudar a textura. Mas eu te pergunto, você tem coragem de beber? Eu duvido.
a não ser que você esteja no deserto a ponto de morrer. Irmãos, em nós não deve haver conta-gotas de impureza. O Senhor nos chama para santificação. E a santificação, eu já disse e eu digo novamente, santificação é você tirar algo da onde esse algo está e transferi-lo para um outro ambiente. Santificação significa separação, tornar algo que não é íntegro em algo íntegro, fazer a limpeza por completo. Seguir a paz e a santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus olha para os fariseus, todos religiosos, cheios de conhecimento. Alguém pode falar, os fariseus não sabiam nada. Pelo contrário, os fariseus sabiam muita coisa. Um fariseu daquela época, sentando com qualquer um de nós, poderia nos colocar no bolso. Só que eles estavam conversando nada mais, nada menos do que com Jesus. E Jesus vira para aqueles fariseus e diz para eles, olha, aquele que não comer da minha carne e não beber no meu sangue, nunca vai ter parte comigo. Queridos, se eu e você não nos introduzirmos na fé, como Jesus pede, lançando para fora tudo aquilo que não provém do Senhor, tirando de nós aquele fardo pesado e pegando a cruz de Cristo e carregando, sabendo que o mundo vai de contramão a você, nós não teremos essa intimidade com o Senhor que nos leva à salvação. Ah, pastor, mas a salvação é pela graça. Sim, é pela graça, mas eu quero ver você irritando, causando tristeza no coração de Deus, extinguindo o Espírito Santo, que Paulo fala isso na Nova Aliança. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Eu quero ver você fazer tais coisas e conseguir diante do Senhor adorá-lo com coração puro. Irmãos, nós não podemos ter esse tipo de separação dentro de nós e falar, eu sou uma pessoa na igreja, mas eu preciso ser outra pastor no meu trabalho, porque ele requer isso de mim. Eu sou uma outra pessoa quando eu estou na rua, quando eu estou na academia, quando eu estou jogando bola, eu sou uma outra pessoa na escola. Irmãos, eu sou um ser humano indivisível, eu não posso ter duas coisas em mim. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou. Eu preciso refletir a glória do Senhor aonde quer que eu passe. Isso vai ser legal? Em alguns momentos sim, mas a maioria das vezes vai causar estranheza no mundo. E Jesus falou para os discípulos, olha, se o mundo me odiou, vocês podem ter certeza, vai odiar vocês. Não espere aplausos do mundo. Não espere que as pessoas olhem e falem assim, olha que bom, o Fabiano, crente, chegou. Gente, esse menino aqui, ele é demais, porque nós somos todo mundo pecador, mas ele é um menino de Deus. Pelo contrário, eles vão olhar e falar assim, olha lá o crentinho chegando, se achando. Acha que é melhor do que nós só porque vai na igreja? Você será perseguido, mal falado, criticado, porque nós somos aquele peixinho da abertura da série The Chosen. Enquanto todo aquele cardume vai para um lado, nós somos aquele que volta ao contrário. Nós somos exatamente aqueles a qual o mundo olha e Paulo diz, nós somos como um espetáculo para vocês. E nesse espetáculo, irmãos, quem parece ser os palhaços é aqueles que colocam a cara a tapa e dizem e vivem e fazem aquilo que Deus agrada. E se está ruim agora, podem esperar, vai ficar pior até o dia de Jesus voltar. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Eu quero convidar você, se quiser abrir comigo, o livro de Gênesis, capítulo 3. Eu quero falar a respeito de algumas coisas que aconteceram na Bíblia, queridos. A respeito da tentação. Por várias vezes, a tentação veio para alguns servos do Senhor e ela veio fantasiada. Todas elas envolviam comida, né? Por isso nós temos que tomar cuidado aí para não pecarmos nessa área. Mas olha que interessante, em Gênesis 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também. Qual que foi a consequência? Isso levou à queda do homem, introduzindo o pecado em toda a humanidade. Mas começa com Adão, mas não para somente em Adão. Também lá em Gênesis 25, versículo 29 ao 34, fala sobre a história de Jacó e Esaú. Versículo 32 diz o seguinte, disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito de primogenitura? Jacó, porém, respondeu, jure primeiro. Então ele fez o juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Qual que foi o resultado disso? Esaú perdeu a bênção e a herança que lhe pertencia como primogênito. Mais um exemplo do que eu estou falando em Êxodo capítulo 16, também em Números 11, fala a respeito do povo de Israel
no deserto. Números 11, 4 ao 6 diz o seguinte: a multidão de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas se tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! No Egito nós lembramos dos peixes que comíamos de graça, e também dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Irmãos, detalhe, o maná descia do céu. Mas eles estavam ali reclamando. Qual foi a consequência disso? Deus proveu o maná, mas eles ficaram insatisfeitos, rebeldes, e receberam uma punição divina por causa daquilo. E a última, não quer dizer que seja a última na Bíblia, mas a última que eu listei aqui, está em Jesus. Mateus capítulo 4, agora uma resposta diferente dos outros três. Mateus 4, versículo 1 ao 4, tem essa história. Agora o versículo 3 e 4 nos diz assim: a tentação de Jesus no deserto. O diabo disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, as 4 referências têm comida no meio. Mas aonde que eu quero chegar? Não era comida pela comida. Era comida com o princípio que estava por trás dela. No caso de Adão e Eva, o princípio era obediência. O Senhor disse para eles: não comam, no dia que comer vocês vão morrer. Adão e Eva desobedeceram. No caso de Jacó e Esaú, o princípio era valorizar. E ao contrário disso, Esaú desprezou. E desprezando a primogenitura, ele trocou a primogenitura dele por algo momentâneo e trivial. Ele não ia morrer de fome ali, queridos, mas ele desprezou. Tem um princípio por trás disso tudo. No caso do deserto, o povo de Israel, o erro cometido foi a murmuração. Queridos, todas as vezes, presta atenção que isso é muito importante, todas as vezes que você não viver agradecido, que isso já é um mandamento do Senhor, todas as vezes que você não reconhecer no Senhor os benefícios que Ele tem te dado, você vai murmurar. Se não for da boca para fora, vai ser aqui dentro, azeda do mesmo jeito. Não faça isso, porque isso entristece de fato o coração do Senhor. Pessoas que não são agradecidas, pessoas que elas estão insatisfeitas com tudo, não importa o que Deus coloque na mão dela, ela vai sempre dizer: está fraco, tem um vazio, eu preciso de mais, eu preciso fazer alguma coisa. Pessoas agradecidas que não murmuram, Deus coloca um pouquinho, elas dão glória a Deus. Deus coloca muito, elas dão glória. Deus tira, elas agradecem. Fazem que nem Jó. Nu eu vim para essa terra, vim do ventre da minha mãe, nu eu tornarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Um coração grato, queridos, não tem o que acontece, mas tenha certeza, Deus vai te provar. Deus vai provar para te fazer crescer. Ele não vai te provar para te envergonhar. Ele vai te provar para te mostrar que você precisa dele e não dos recursos que ele pode dar. Você precisa do que o Senhor tem para você, porque os recursos dele são passageiros, é só para essa terra, mas o Senhor está te preparando para viver na eternidade. Então ele vai colocar recurso, ele vai tirar recurso, ele vai abençoar. Tem momentos que ele vai ficar calado. Tem uma música do Voz da Verdade que não vou cantá-la, mas a letra, parafraseando a letra, diz que se nós olharmos para o céu e não vermos o sol num dia de nuvens, não significa que o sol lá está. Então, se o Senhor não está respondendo, ouvindo, parece que não está ouvindo o meu clamor, pode ter certeza, ele está em silêncio. Mas ele está, porque Deus continua sendo o mesmo, e na hora certa ele vai abençoar. Então tenha certeza, a hora de Deus abrir as portas para aquilo que você está pedindo vai chegar. Mas e se Ele quiser que por enquanto você passe por uns momentos de dificuldade, porque Ele está martelando para que seu coração seja mais firme? Por exemplo, se algum de vocês aqui, principalmente os jovens, porque estão aí no início da caminhada, se Deus estiver preparando qualquer um de vocês para ser líder em alguma área, pode ter certeza, a pegada para o seu lado vai ser um pouquinho mais dura. Porque Ele está te preparando para a liderança, Ele não está te preparando para sentar num banco. Seja da igreja, seja de uma empresa, seja de uma casa. Ah, Senhor, eu gostaria que o Senhor me levantasse. Eu queria ser empresário de sucesso grande. Ah, é? Então vamos começar, vamos tratar primeiro o seu caráter. Porque se eu colocar na sua mão aquilo que você não está preparado para receber, você vai cair. Talvez a sua vitória está demorando porque você não passou ainda nessas provas. Aí você toma bomba, Lá em Minas a gente fala de uma vez, tomou pau. Aí o que você faz quando toma pau? Repete o ano.
Tem gente que está repetindo o mesmo ano várias vezes porque não aprendeu a lição. Irmãos, enquanto não aprender a lição, vai repetir, porque Deus é bondoso. Ele não quer te colocar num local onde você não consegue se estabelecer. Presta atenção nisso. Ele vai te colocar onde você consegue permanecer. Tem pessoas que Deus está falando a vida inteira o mesmo assunto e elas continuam resistindo ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? Um ditado mais mineiro: dura coisa é dar murro em ponta de faca. Só dá ruim para a mão, não tem outro jeito. Queridos, é interessante que quando nós olhamos para essas tentações todas e vamos para Jesus, quando o diabo foi muito sujo. Ele esperou Jesus entrar em jejum 40 dias, e foi no final dos 40 dias, quando Jesus estava com fome de verdade, que ele começou a fazer os testes. Mas é interessante também que a Bíblia diz que foi o Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele precisava passar por aquilo. E todas as investidas de Satanás para Jesus, Jesus tinha uma resposta bíblica. Por quê? Porque ele se alimentava do Pai. Para que você não repita o mesmo erro de Adão e Eva, para que você não repita o mesmo erro de Jacó e Esaú, para que você não repita os mesmos erros do povo de Israel murmurando, você precisa se alimentar daquele que realmente vai te satisfazer, porque todas as outras coisas são passageiras. E Jesus nos ensina isso. Do que nós estamos alimentando a nossa alma, queridos? Jesus, por 3 anos e meio, ele chama os seus apóstolos para andar com ele. Eles comiam junto, eles dormiam em barracas próximas. Jesus levantava, cada um via a cara inchada do outro depois de dormir, os olhos cheios de remela. Estava todo mundo ali junto, bebia da mesma água, comia da mesma comida, do mesmo caldeirão saía, e os ensinos de Jesus eram constantes. Foi uma faculdade intensiva que Jesus passou com eles. Por quê? Porque a melhor forma de você mudar a essência de alguém é por meio do relacionamento. Para quem não sabe, foi por isso que o Ame Vidas foi pensado. O Ame Vidas é você escolher uma pessoa para trazer ela para Jesus no prazo de 1 ano. Uma pessoa, 1 ano. Pastor, mas é muito pouco. Então faz. Traz uma pessoa por ano. Imagina cada pessoa fazendo isso. Por isso o nome Ame Vidas. Mas o conselho é o quê? Chama essa pessoa na sua casa. Paga um almoço, paga um café para ela. Chama ela no domingo para comer. Vai na casa dela, porque é o terreno de segurança dela. Senta com ela, conversa, pergunta, escute. Nós estamos na geração que todo mundo quer falar, mas pouca gente quer ouvir, né? Escute essa pessoa, ame ela de verdade. Porque na hora que você tiver esse relacionamento íntimo e falar de Jesus, ela vai falar assim: eu quero experimentar. Esse é o verdadeiro evangelho. Jesus me ensina isso, trazendo os discípulos para perto. E os discípulos não fizeram diferente, eles começaram a trazer pessoas para próximo deles. No cenáculo, no dia de Pentecostes, tinha 120 pessoas reunidas, já fazia parte daqueles que estavam envolvidos, e isso foi só crescendo. Em Atos capítulo 2, versículo 38 em diante, vai falar que todos eles tinham tudo em comum, todos os dias eles partiam o pão de casa em casa, e uma era a mente e o coração daquele povo. Eles aprenderam o princípio do relacionamento, e esse relacionamento, essa convivência com Jesus, você pode pensar: mas pastor, já era para nós. Como é que nós vamos fazer se Jesus viveu naquela época? Hoje o máximo que a gente pode fazer é orar. É aí que você se engana. Porque Jesus foi e ele falou assim: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador na minha semelhança, e ele estará para sempre com vocês. Do mesmo jeito que os discípulos tiveram contato com Jesus, ainda mais, o Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que busca adorá-lo. Porque o Espírito do Senhor na nossa vida, irmãos, é o penhor da nossa herança. Então hoje você tem condição de ter relacionamento com Jesus, até mais do que os discípulos antes de receberem o Espírito Santo. Você pode viver com ele, pode dormir orando, acordar orando. Se você acordar às 3 horas da manhã e falar: Espírito Santo, eu queria falar com o Senhor, ele está ali. Só não aproveita quem não quer ou que não entendeu o tamanho da profundidade. O apóstolo Paulo diz para os irmãos que ele iria orar por eles para que eles compreendessem qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas até para isso nós precisamos orar para que isso encaixe, porque nós não compreendemos todas as bondades que Deus tem para nós. Irmão, se você entender o que Deus fez por você por meio de Jesus Cristo, você viveria esse tipo de adoração e se alimentaria de Jesus todos os dias por meio do Espírito Santo. E aí que está. Agora você entendendo isso, precisa comer da carne
e beber do sangue. Ele é verdadeiramente comida. Eu tenho que me alimentar disso aqui. A palavra tem que pautar a minha vida, tem que pautar as minhas decisões, tem que pautar as palavras que saem dos meus lábios. A palavra de Deus tem que pautar a minha posição nesse mundo, as minhas escolhas, os meus sims e os meus nãos. Isso é se alimentar de Jesus. Comer do sangue de Jesus, queridos, beber do sangue dele, é tanto acreditar que ele derramou ele por nossa causa e buscá-lo em oração, dizendo: Senhor, limpa-me, lava-me, regenera-me, santifica-me na tua presença. Se nós entendêssemos isso, nós buscaríamos ele como se fosse a última fonte de água no meio de um deserto, todos os dias. Viver essa intimidade com o Senhor acima de toda e qualquer coisa. E Jesus nos deu exemplo em tudo. A obediência aos nossos pais terrenos, Jesus nos ensinou. O amor e a compaixão ao próximo, Jesus nos ensinou. Servir antes de ser servido, Jesus nos ensinou. Até no dia da Santa Ceia, quando ele instituiu a Santa Ceia ali, ele tirou as suas vestes de cima, enrolou-se numa toalha e lavou. Ele sendo Deus, Mestre, Senhor, ele se ajoelhou na frente de homens que ele estava vindo para prepará-los, lavou os pés dele e falou assim: vocês entendem o que eu fiz? Se eu sou mestre, Senhor, lavei os pés de vocês, façam isso entre vocês que são iguais. Eu sou Senhor e mestre e me curvei a vocês. Vocês deveriam fazer isso por todos. Jesus nos ensinou todas as coisas que nós precisamos. E é interessante que ele ensinou também nós agradarmos em tudo ao Pai. Em João 4:34 ele diz: disse-lhe Jesus: a minha comida. Jesus nos ensinou a comer dele e beber do sangue dele, né? E da onde que Jesus comia? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aonde estava a força de Jesus? Se alimentar no Pai. Aonde que está a nossa força? Se alimentar em Cristo. Tem 11 referências só no livro de Lucas, de Jesus saindo para um lugar isolado para orar, ou voltando em alguns momentos. Quando ele anda por sobre o mar, e Pedro pede, anda com ele um pouquinho, ele também, depois afunda, volta para o barco, Jesus tinha passado a noite orando no monte. E os discípulos já tinham saído de barco. Ele pensou: eu vou ter que me encontrar com esses homens. Eles já saíram, como é que eu faço? Só tem um jeito. Não, na verdade tinha dois, ele podia ir voando, mas isso nós não conseguimos pegar. Mas ele foi andando por cima das águas. Jesus estava se alimentando do Pai. Se você passar de novo essa semana, que começa amanhã, primeiro dia da semana é domingo. Se você passar essa semana de novo sem se alimentar de Jesus todos os dias, você vai precisar, todos os sábados, que no nosso caso aqui, os cultos são sábado à noite. Todo sábado você vai precisar ir para a UTI tomar soro de novo. Um pouquinho de palavra, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de oração. Mas se você se alimentar de Jesus todos os dias, não precisa tomar soro na UTI. Não precisa, porque você está se alimentando dele diariamente. Você precisa estabelecer isso como regra. Irmãos, eu não sei todas as mensagens, não importa o caminho que eu pegue, ela vai terminar em oração e leitura bíblica. Você precisa pegar, porque isso realmente faz diferença. Você precisa pegar a sua Bíblia todos os dias, num horário em que a sua mente está mais tranquila. Isso é muito bom de manhã, tá? É o melhor horário. Ou depois que vai todo mundo dormir. Pega a sua Bíblia, leia e se alimente dela. Se alimente de Jesus, coma de Jesus, se envolva com Jesus. Mas Jesus falou que a gente precisa tomar alguns cuidados também na alimentação espiritual. Ele disse para os discípulos em Lucas 12:1: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Jesus falou assim: tem comida aí que vocês não podem comer. E eu digo com vocês: acautelai-vos com o que o mundo está oferecendo hoje. Acautelai-vos com o que as redes sociais estão oferecendo para vocês. Tenham cautela com tudo que vocês se alimentam. Talvez você tenha alguma amizade que está te afastando tanto de Cristo. Talvez tem pessoas no seu círculo onde você trabalha que estão te distanciando de Jesus, irmão. Vira de costas e nem dá tchau, por amor a Cristo. Não, quero ser um pouco mais educado, então fala assim, tchau. Mas se afaste daquilo que te tira de longe de Jesus, porque, eu repito, a hora que Ele voltar, você vai querer que Ele te encontre fazendo a vontade dEle. Se afastando do pecado, se purificando. Irmãos, não é purificar porque nós somos bons, é purificar justamente porque nós não somos bons, porque isso o agrada. Santificá-lo, glorificá-lo, isso o agrada. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de tudo, irmãos, tem uma promessa maravilhosa para nós. Depois que você se alimenta nessa vida, nós assentarmos-emos com Ele na mesa.
Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aquela mulher de origem sírio-fenícia que tinha uma filha endemoniada, ela andava atrás de Jesus pedindo misericórdia, e o Senhor deu uma palavra dura para ela depois que ela falou que comeria, né, as migalhas que caem da mesa. Queridos, o Senhor não chamou a mim e a você para comer migalha debaixo da mesa. Ele nos chamou para assentar na mesa do rei. O rei Saul tinha um filho chamado Jonatas. Jonas tinha um filho que Davi não conhecia, que chamava-se Mefibosete. E um dia, Davi, muito grato com o que Deus havia feito por ele, ele pergunta: por acaso existe alguém da família de Saul para que eu possa honrá-lo por tudo que aconteceu e por causa de Jonatas? Então alguém disse: sim, existe um filho coxo, traga ele para cá. Quando Mefibosete chegou, queridos, o estado dele de humilhação era tão grande que ele falou assim: como que o senhor rei vai olhar para mim, um cão morto? Irmãos, Mefibosete se reconhecia como um cão morto, mas Davi via nele um príncipe, porque ele era de linhagem real. Colocou ele na mesa. Mefibosete comia na mesa junto com Davi e os seus filhos. Eu estou trazendo isso para que os irmãos entendam que não importa como você se encontra, se você buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar, enquanto Ele está perto, Ele tem um lugar reservado para você na mesa. E não é eu que estou falando, não é conversa minha, é aqui Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus quer se alimentar com você, porque Ele é a comida a qual Ele vai te fornecer. A palavra dele é vida para os nossos ossos. E quando essa palavra entra no nosso coração, mexe conosco, queridos. Falando de Jesus, a pessoa mais linda da face da terra, a pessoa mais perfeita, esse que quer que você se alimente dele. Eu lembro uma vez, queridos, já contei isso aqui antes para os irmãos, era uma tarde do dia 25 de dezembro, onde muitos comemoram o Natal. E nós estávamos reunidos na casa de uma irmã e fomos fazer um culto. Eu peguei a palavra e falei assim: hoje é dia de todo mundo falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Abrir a Bíblia, li alguns versículos sobre Jesus, que enaltecia Jesus. E queridos, assim, de forma natural, tranquila, comecei a falar assim: Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele é lindo, Ele é eterno, príncipe da paz, conselheiro. E fui exaltando Jesus assim, mas sem muita pretensão, só falando. Irmão, o meu coração se encheu de um êxtase tão grande, do nada. Do nada. E aquele de quem eu falava simplesmente me preencheu. E eu não queria que aquele momento parasse. Talvez você não tenha sentido isso ainda na sua vida. Jesus te enchendo a tal ponto de você falar assim: agora eu senti. Experimentei daquele que eu tenho escutado falar e daquele que eu tenho orado. Antes eu só falava porque cria, agora eu estou sentindo mesmo. Aí alguém pode falar: mas pastor, por que demora tanto? Na verdade, essa demora não é por causa dele, ele deseja. A palavra do Senhor diz que ele tem mais desejo de nos abençoar do que de nós recebermos. Escute isso: Deus tem mais desejo de te abençoar do que você de estar pronto a receber. Deus quer mais te tocar do que de você querer ser tocado. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Você só precisa ser constante, sempre constante na presença do Senhor. Amém? Ele está aqui. Por que você já não fala com Ele agora? Senhor, eu queria tanto isso na minha vida, eu queria ser tocado desse jeito, eu queria ser ministrado dessa forma, eu queria desse jeito na minha vida. Faz e continue buscando. Tem alguns sortudos, irmãos, eu já vi isso acontecer, que no dia que pede já acontece. Eu não fui um desses, para mim demorou, mas quando eu senti foi poderoso. Agora louvado seja o nome do Senhor, em toda oração eu sinto a presença dEle. Todas as vezes que eu clamo, Ele está ali, mas porque isso faz parte da minha vida, e precisa fazer parte da vida de todos. Estou falando com aqueles que não têm essa intimidade. Ah, pastor, o senhor acha que tem alguém aqui esta noite que não tem? Eu tenho certeza, queridos, eu tenho certeza. Porque a porcentagem é muito pequena daqueles que querem pagar o preço. A porcentagem é muito pequena daqueles que querem parar de ver os reels infinitos para pegar a Bíblia e ler. A porcentagem é muito pequena. É um preço que se paga. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço, mas Deus tem algo especial para você, além da salvação. Ele tem uma intimidade
para que quando alguém encostar em você, a única coisa que vai sair é Jesus. Quando alguém te cutucar, quando alguém buzinar para você no trânsito, você vai falar: Deus te abençoe. Esses dias brincando com a minha esposa, ela falou assim: não, quando der vontade de xingar, chama a pessoa de incircunciso, né, de Nabucodonosor. Irmãos, no fim das contas, o coração está cheio de ira, né? E mesmo que você queira mostrar o dedo do meio, você faz o dedo joia, mas na vontade mesmo não era o joia. Você está azedo da mesma forma. Quando o Senhor nos trata, irmãos, não sai isso da gente. Quando o Senhor te trata e você está andando na presença do Senhor, alinhado com o coração, você não tem nem desejo de fazer isso. Pelo contrário, você fala: se essa pessoa enxergasse, ela não me conhece. Você consegue olhar com outros olhos. É como se você saísse da sua mentalidade carnal e olhasse a situação por cima. Se essa pessoa tivesse Deus, ela jamais faria isso. É assim que Jesus estava quando na cruz ele falou: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas pastor, mas isso é Jesus, ele pode fazer isso. E Estevão, quando estava sendo apedrejado? Senhor, não lhes impute esse pecado. E Estevão estava cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Cheios de Deus, nós olhamos para as pessoas com outra ótica, porque nós alimentamos daquele que realmente sacia a nossa fome, aquele que sacia a nossa sede. Lucas capítulo 22, para nós finalizarmos. 2 versículos. Lucas 22, 29 e 30 diz assim: Eu lhes designo o reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino e se assentem em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mateus 8:11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha que interessante, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa. Por quê? Porque enquanto estavam na terra, eles foram lá e fizeram o cadastro. Fizeram a inscrição no CRAS de Jesus. No dia da chamada eles estão na lista, assentarão na mesa, comerão com o rei. E é você. Pastor, mas eu preciso esperar isso? Não, queridos, essa intimidade é agora. Você pode ter essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo agora. Então eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar. E se você tem esse desejo no seu coração, fale com o Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença no meu coração. Eu quero tirar todas as amarras que me prendem de ser um adorador por excelência. Feche os seus olhos e fale com Ele: Senhor, eu quero mais de Ti, menos de mim. Mais de Ti, menos de mim. Mas, queridos, apenas as palavras sendo ditas não vai mudar a circunstância. A palavra é para que isso entre na sua cabeça. Simbolicamente vai mexer com alguma coisa, mas a atitude precisa acompanhar. O próprio Jesus disse que a sabedoria é comprovada pelas ações que a acompanham. Atitudes em direção ao trono do Senhor. E qual dessas atitudes você vai ter agora? Senhor, nós queremos mais de Ti, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos perdoe. E nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração com a alegria da Tua salvação. E como o rei Davi disse, ó meu Pai, não retires de nós o Teu Espírito, mas dai-nos a alegria da Tua salvação. Nós queremos mais. Senhor, então nos mostra onde estamos falhando para nós tirarmos, nos afastarmos. Nos dá coragem, ó Deus querido, nos dá disposição, ó meu Pai. Nos destrave para que nada dessas coisas do mundo se impregnem na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções. E o Teu nome seja adorado eternamente. Oh Deus Todo-Poderoso.